Mais uma derrota do Santos dentro do Campeonato Brasileiro. Desta vez para o Fluminense lá no Maracanã por 1-0. O gol já aos 52 minutos do segundo tempo. Último lance praticamente do jogo. Depois o juiz deu mais um minutinho lá, mas só para, como se diz, só para inglês ver. Mas na realidade o jogo já ia terminar mesmo quando a bola acabou de balançar as redes do Santos. Que coisa! Uma jogada, até eu falando, eu e o Nel no telefone, e aquela bola lá pela esquerda está gravado no telefone, na minha mensagem com o Nel. Olha o rapaz livre lá pela direita, essa bola vai vir para a direita. Parece que eu sequei e o cara jogou a bola para aquela direita e o Arias ainda resbalou na bola e sobrou para o Samuel Xavier, que aquilo ali, qualquer lateral vai fazer aquilo ali, tentar cortar por dentro e chutar para o gol, porque era praticamente o último lance. E ele acabou dando sorte, a bola desviou no pé, no calcanhar do Escobar e entrou no ângulo do goleiro Gabriel Brazão. A fase do Santos, olha, não é boa, não é boa. A fase do Santos está complicada. E eu que tenho aquela tese de sempre falar assim, treinador bom é aquele que ganha. Não ganhou, meu amigo, tem que sair, tem que dar espaço para outro. Mas e aí? O Santos vai vir do Rio de Janeiro hoje. Vai chegar amanhã, é festa, é aniversário do Santos. Pedro Caixinha vai deixar o Santos amanhã? Eu acredito muito difícil que não. Portanto, o Pedro Caixinha ainda, na minha opinião, vai ser treinador do Santos contra o Atlético Mineiro, que está outra baba no Campeonato Brasileiro também. Conseguiu perder desta vez também para o Vitória, lá no Barradão. Quer dizer, está ao lado do Santos, está socado na zona do rebaixamento. O Santos que agora está em 18º lugar, com 1 ponto ganho. Em 19º está o Atlético Mineiro, em 20º está o Sport. E em 17º está ali na boquinha para sair o Mirassol com 2 pontos ganhos. Olha, é claro que o Santos tem que, o presidente Marcelo Teixeira, a direção do Santos tem que tomar providência, se vai ser mesmo o Caixinha o treinador do Santos no Campeonato Brasileiro, ou se não vai ser o Caixinha no Campeonato Brasileiro. Porque eu vejo já nessa rodada aí, tem times aí que eu não sei não, já vão começar a dispensar para buscar opções no mercado. Que é o caso do próprio Atlético Mineiro, que não está ganhando de ninguém, e o próprio São Paulo, que todo mundo sabe que o treinador do São Paulo também está pendurado aqueles fiozinhos que a qualquer hora pode rebentar. E aí o Santos com o Pedro Caixinha. É um time que não evolui, é um time que, às vezes... Olha, o Ganso bateu uma falta lá, quando todo mundo estava esperando que o Ganso ia bater o gol, o cara estava livre lá pela esquerda e só não fez o gol porque, como se diz, é canelinha de pardal também. Porque se é qualquer outro lateral, ele já fechava o olho, enchia o pé pro gol ali e ele poderia ter feito o gol. E o cara ainda bateu cruzado ainda para tentar, com medo acho que de fazer o gol, para dar o gol para outro. Então, é muitas desatenções dentro do time do Santos. É muitas desatenções. O Santos fez um primeiro tempo ridículo, um primeiro tempo dolorido para os torcedores acompanhar. Os torcedores sofreram. E sofreram mais ainda vendo o Galvão Bueno chamando o Santos de Corinthians. Aí é para doer, meu amigo. Aí a fase dos santistas está complicada mesmo. Vendo o Galvão Bueno chamando o Santos de Corinthians. Aí é de doer mesmo o coração dos santistas. Meu Deus do céu. Meu Deus. Galvão Bueno tem que se corrigir um pouco com a história que o Galvão Bueno tem. Ele não pode estar narrando o jogo, você errar uma vez, tudo bem, mas 4, 5 vezes dentro de uma partida de futebol, você chamando um time de outro time, aí não dá, meu amigo. Aí não dá. Aí já a fase é complicada mesmo, a fase é difícil mesmo, porque até isso aí está acontecendo nos jogos do Santos. Mas olha, foi um futebolzinho muito fraquinho do Santos, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo deu aquela agitada, porque, como se diz, o Santos tem o Neymar. Se o Neymar pode jogar, só dele entrar em campo,
ele já preocupa o adversário. Claro que preocupa. O adversário já fica preocupado. Então mudou aquele jeito do Santos do primeiro tempo. Mudou aquele jeito do Santos do primeiro tempo. Mas a realidade é que, mesmo assim, ficou difícil para o Santos. E, para mim, teve os erros do Caixinha e teve o erro também olha, teve um erro de de medicina do Santos para essa semana. O Soteldo estava em ordem mesmo para jogar esse jogo? O Soteldo, será que estava em ordem mesmo? Será que o Soteldo estava 100% ou 90%, 80%? Porque eu vou falar, eu com 6 minutos de jogo, eu disse para o Nel, o Soteldo está fora de jogo. Com 6 minutos, o Soteldo lá pela direita lá, eu falei isso aí para o Nel. Eu falei, Nel, o Soteldo está fora de jogo. O Soteldo não vai correr nesse jogo. Eu acredito que o Caixinha já fez uma alteração ali errada. Errada. Porque se o Soteldo não tinha condições de jogo, não podia ter entrado o Soteldo. Entrava o Barreal, entrava um outro jogador lá. E para mim também teve o erro do Caixinha ter tirado o Tiquinho Soares, porque a bola não chega no gol do Santos. O centroavante passa fome, morre de fome. E aí ele colocou o David Washington, que o David Washington, me desculpa, parece que tá com preguiça de correr também. O David Washington parece que está com preguiça de correr. Moleque de 19 anos, parece que está com preguiça de correr, de ir até onde está a bola, buscar a bola, enfrentar o zagueiro. Parece que corre com preguiça, cabeça baixa. Aí é complicado, aí é difícil. Aí é difícil. Uma partida muito abaixo do Santos, muito abaixo. Eu esperava. Tudo bem que a gente até entendia que o Fluminense ia jogar em casa, sabe que o Fluminense está embalado, ele está embalado até ele pegar alguém aí e dar uma sapecadinha nele, aí ele cai tudo de novo lá onde ele estava aí capengando. Mas é claro que os caras estão embalados. Uma vitória, 2 vitórias, 3 vitórias, o cara fica todo cheio de frescor, o cara tá com todo poderoso. E aí foi a fase dos caras começa a puxar para o lado deles, e o gol deles saíram já nos acréscimos, já praticamente no último minuto de jogo. Para mim, um jogo muito fraco do Santos, muitos erros do Santos, erros infantis dentro de campo, que às vezes não dá para você entender, como foi lá aquela jogada do Ganso lá, com o rapaz lá, o René, pela esquerda. Aquilo lá é infantil, aquilo lá é infantil, nem na várzea você sobra, você deixa o lateral daquele jeito lá. Você grita pro cara, ó, o cara vai fugir ali, só você tem que gritar, tem que ter alguém olhando aquilo ali. Não é impossível, não é impossível. E pro Nel ele acha que não foi, mas para mim teve o pênalti sim lá no início do jogo, em cima do Canóbio, teve o pênalti, na minha opinião, para mim foi pênalti. Ele deu no joelho acho que do Escobar, e ele acabou caindo. Não foi frescura, não foi nada. Eu acredito que ali foi pênalti. Se eu fosse o árbitro, mas se eu fosse santista, era perigoso também, não dá. Mas se eu sou o árbitro ali, para apitar honestamente, é claro que eu daria o pênalti sim para o Fluminense. Já aquele segundo lá, não. Aquele segundo lá, para mim, não foi nada. O rapaz levou o pé ainda para tentar bater na perna do zagueiro do Santos e acabou ele caindo e o árbitro não foi na conversa dele. Mas naquele primeiro lance lá, olha, para mim, na minha opinião, no meu ponto de vista, foi pênalti para o Fluminense. O juizão não deu e aí talvez tivesse dado, talvez tinha até mudado a história do jogo, tinha sido um jogo mais interessante para o Santos. Mas não deu e o Santos muito apagado dentro de campo. Ó, para mim, as notas dos jogadores do Santos muito baixinha, porque eu não gostei do Santos hoje. Até mesmo depois da entrada do Neymar, que deu aquele refrescor ali, naquele Santos ali, mas mesmo assim eu não gostei. Um Santos muito apático, time que não chuta gol, a prova tá aí, o rapaz lá chutou no final do jogo, a bola resbalou no Escobar e acabou entrando. Então, para mim, time que não chuta para gol, vai ganhar jogo que jeito. Não tem como ganhar, não tem como ganhar. Para mim, ó, o Brasão foi discreto, uma nota 5. O Brasão, o Léo Godoy, pela direita, um 2,5. Jogador que não apoiou, um jogador que não ajudou na frente, um jogador que marcou mal. Então, para mim, uma nota 2,5. O Gil, para mim, uma nota 4,5. O Zé Ivaldo, uma nota 3,5. Estava com um cartão amarelo lá ainda, estava discutindo com o cara lá. Tem umas coisas que não dá para você entender dentro do futebol. Para mim, o Escobar hoje,
deixou muito a desejar, embora que o Arias é um jogador muito interessante, muito bom, mas o Escobar hoje levou um baile do Arias, ele não conseguiu pegar o Arias, não. Para mim, uma nota 3,5. O Schmidt, para mim, uma nota 3,5 também, foi muito abaixo também o Schmidt. O Pituca, uma nota 3,5 também para o Pituca. Correu bastante, mas na realidade o jogo que o Santos fez não deu para destacar ninguém. O Roleiser, olha, eu estou preocupado com o Roleiser. Será que o futebol do Roleiser é esse daí? Será que é esse Roleiser que a galera da internet pedia para o Santos contratar? Será que é esse futebol do Roleiser que nós vamos ficar acompanhando e vendo o Roleiser com esse futebolzinho pequenininho dentro do Santos? O jogador da internet, que a internet pedia, contrata, cadê? Não vai trazer? Cadê o Roleiser? E o Roleiser? E o Roleiser? Tá aí o Roleiser. E aí? Será que é? Será que é esse o futebol do Berramin Roleiser? Será que é esse? Vamos aguardar para ver. O Tassiano entrou muito mal no jogo também. O Tassiano parece que é aquele jogador de segundo tempo. Ele entra para pôr fogo ali no time, para ajudar. Parece que é desse jeito, porque quando ele entra, até agora que ele entrou jogando, ele ainda não fez um bom jogo. Para mim, uma nota 2. Eu não dei a nota do Roleiser, para mim, uma nota 2 também para o Roleiser. Muito pouquinho futebol dele. E o Tiquinho Soares, vou dar 3, mas então vou dar 3 com o coração assim um pouco sentido, porque eu sei que o Tiquinho não foi bem no primeiro tempo, porque a bola não chegou nele. A bola não chegou nele, a única bola que chegou, ele cabeceou por cima, mas, para mim, falta jogada para o Santos, para o centroavante poder fazer gols. O Gabriel Bom Tempo, que entrou, uma nota 4, deu uns passes ali, tentou dar uma força para um lado e para o outro. O Soteldo, que entrou muito mal, para mim o Soteldo já entrou em campo machucado, sentindo, porque eu disse ali, os 6 minutos, como eu estou falando, eu falei para o Nel, o Soteldo está fora de jogo. E o Nel ainda falou assim, Raul, a posição do Soteldo é na ponta esquerda. E depois o Caixinha tentou inverter, mas mesmo assim ele não conseguiu jogar nem na esquerda, nem pelo meio e nem lá na direita. Acabou saindo para entrar o Gabriel Verão, que olha, ele fez aquele jogo lá interessante contra o Curitiba, depois todo mundo começou a pedir ele, mas toda vez que o Gabriel Verão entra no Santos ali também, está muito mal o Gabriel Verão. Está na hora do Gabriel Verão começar a jogar um pouquinho mais de futebol. E o David Washington, que para mim está com a preguiça danada de correr, ele está achando que ele está jogando lá no Chelsea, sei lá o que ele está imaginando, mas muito fraquinho o David Washington. Para mim, uma nota 2, e o Pedro Caixinha, para mim, uma nota 3. Errou muito, talvez até pelo Santos, com essa preguiça danada do Santos jogar, que ele vem na coletiva, ele fala que o time vai isso, o time vai aquilo, mas dentro de campo nós não estamos conseguindo ver o Santos jogar. Então, portanto, o Santos tem que abrir o do olho, porque foram apenas 3 rodadas. Foram apenas 3 rodadas. Agora vamos ter um jogo na quarta-feira, às 21h30. Os caras também judia dos Santistas. Eles põem os jogos sempre nos últimos horários, lá no final da noite, para poder você ter que dormir tarde e acordar no outro dia para ir trabalhar. Mas a verdade é uma só, que vamos ter um outro jogo difícil para assistir, porque dessa vez vai ser 2 times tentando a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Vai ser duro, vai ser dolorido. Tomara que o Santos aproveite esse momento ruim do Atlético Mineiro para o Santos poder se recuperar dentro do campeonato e quem sabe aí com a bela vitória. A gente sabe que ainda é início do campeonato, mas meu amigo, não pode bobear, porque o Santos, como eu já disse aqui no vídeo aqui, o Santos está desde o final de 2023 na zona do rebaixamento. O Santos está desde o final de 2023 sem vencer na Série A. É muito tempo, é muito tempo. É claro que nós passamos 2024 jogando na Série B, mas se você contar os jogos que o Santos está sem ganhar, é muito tempo. Nós estamos com saudade de uma vitória do Santos na Série A. Vamos torcer e acreditar, quem sabe, contra o Atlético Mineiro. Aproveitar esse momento difícil que está o Atlético Mineiro. Se eles não mandar acho que é o Cuca o treinador deles, se eles mandar o Cuca embora, e já ir atrás de treinadores aí, atrás de treinadores. Então, até isso o Santos tem que ficar esperto,
porque de repente os caras mandam lá, pega aquilo que está sobrando aí, que eu acho que vai ser ele mesmo, eu acho que vai ser ele. A caixinha vai cair, provavelmente. Se não cair agora, vai cair durante a semana, mas vamos ver. Está perigoso de ser o homem lá que o nosso queridíssimo Tite. Eu acredito que vai ser o Tite, se caso o caixinha cair. Não estou acreditando muito no Dorival. Já tenho até minhas dúvidas. Quem seria interessante para o Santos? O Dorival ou o Tite? Talvez o momento poderia ser o Tite no Santos. Já estou até mudando de ideia. Não sei se eu sou de acordo com o Dorival assumir o Santos. Não sei. Eu tenho muitas dúvidas do Dorival. No modo da defesa do Santos jogar com o Dorival. As defesas do Dorival, eu tenho muita cisma. Mas vamos ver. Vamos ver. Vamos aguardar aí para ver o que vai ser definido nesse Santos nessa semana. Mas eu acredito que o Caixinha ainda continua como treinador do Santos contra o Atlético Mineiro. Mas eu volto a sempre falar aqui no canal. Para mim, treinador bom é aquele que ganha. Treinador que não ganha tem que dar espaço para outro. Vamos aguardar para ver. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.